Hoje, na aula de matemática, nós vamos ver frações equivalentes. As frações equivalentes, elas são descobertas, elas são elaboradas, né? A partir da primeira fração. E nós vamos encontrar as frações equivalentes multiplicando ou por 2, ou por 3, ou por 4. Se eu peço 5 frações equivalentes, vocês vão começar por 2, por 3, por 4 e vão achando as outras frações equivalentes. Eu tenho 3 quartos. Se eu multiplico o numerador por 2, eu vou achar 6. Eu multiplico o denominador por 2, eu vou achar 8. Então, 6 oitavos. Ok? Se eu quero mais uma fração equivalente, eu vou multiplicar a primeira por 3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, essas frações aqui que eu estou achando, elas são equivalentes à primeira, certo? Aqui eu tenho 4,5 e tenho um 6 aqui. Para eu encontrar esse 6, o 2 foi multiplicado por 3. 3 vezes 2, 6. Para eu achar o denominador dessa fração equivalente, eu vou multiplicar pelo mesmo número que foi multiplicado o denominador. 3 vezes 2, 6. Então, 3 vezes 4, 12. Aqui em cima, o numerador será 12. Eu espero que vocês tenham entendido. Para acharmos frações equivalentes, nós multiplicamos. Se você multiplicou por 2 o numerador, você também vai multiplicar por 2 o denominador. Certo? Espero que tenham entendido, ok? E na nossa aula de hoje, aí assim que você termina a atividade de matemática, né? Assim que você termina de assistir, aí você vai ter a atividade da página 114 e 115, certo? Assim que você quiser fazer essa atividade, você já faz, porque você recebeu agora uma explicação, tá bom? E nós vamos ter também história, que é os primeiros habitantes do Brasil. Nós sabemos já, né? Você faz o 5º ano, você já sabe, que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles vieram pelo litoral, né? Pelas praias. Então, eles encontraram índios, né? Nós já sabemos que tinham índios aqui quando eles chegaram. E, na época, o maior grupo, né, indígena era os tupis, né? Tinham muitos grupos, mas encontraram os tupis, os portugueses. É por isso que a gente não entende hoje, porque crescemos ouvindo a ideia de que os portugueses descobriram o Brasil. Quando a gente descobre alguma coisa, ninguém mais descobriu, né? Se você descobriu o Brasil, ninguém mais descobriu. Não tinha gente ali. Por isso que hoje nós não falamos que os portugueses descobriram o Brasil. Eles colonizaram. Eles trouxeram, né, a colonização. Né? Eles modificaram a cultura indígena. Não existia só os tupis. Existiam outros grupos indígenas com costumes diferentes, com comportamentos diferentes, como tem escrito aqui no livro de vocês, uma organização social diferente, crenças diferentes, né? Nós crescemos falando do índio. Os portugueses chegaram no Brasil e encontraram os índios, achando nós que eram as mesmas coisas, que eram um grupo só. Não. Existiam muitos grupos, só que existiam grupos com costumes, com crenças parecidas, de verdade, né? E existiam grupos com crenças, costumes, divisão social diferente, tudo diferente, tá? Então, os que eram parecidos com os tupis eram os Tapuia, Aruaque, né? Caraíba e os... Deixa eu ver aqui o outro nome. Macrogê, que era os Tapuia, né? Você vê aí no seu livro, na página 59.
Então, é interessante porque o que aconteceu? Os portugueses, né, começaram a ver alguns aspectos da cultura dos índios diferentes, né, da cultura portuguesa, né, a qual eles estavam trazendo, que era aquela cultura branca europeia, né. Começaram a estranhar. Tudo bem, até estranhar tá bom. Só que começaram a exalar, né? Começaram a compartilhar um certo preconceito em relação ao índio, né? Eles preferiram discriminar do que procurar entender, como diz aí no nosso livro. Então, essa história do descobrimento hoje, ela é desmistificada, né? Não entra na nossa cabeça que o português ele descobriu o Brasil, já que existia gente aqui. Se existisse só animais, né, plantas, aí sim, os portugueses, de fato, tinham descoberto o Brasil, né? Mas a gente já sabe que não, já existia índio, né? E aí você vê no seu livro, na página 60, a organização social indígena, né? Você vê aí os grupos indígenas do Brasil atualmente. Olha só quanto tem. E naquela época, então, tinha muito mais, né? Os portugueses, eles ensinaram de certa forma, né? Não ensinaram, não. Eles não respeitaram a cultura indígena e foram impondo a cultura deles, né? Porque o índio, ele não comercializava, eles trocavam. E hoje eles comercializam, certo? De certa forma, nós, ao passar do tempo, fomos estudando a questão da vida social do índio, né? Nós sabemos que há uma divisão de tarefas, né? Crianças, de fato, aprendem sobre a cultura indígena. As mulheres, elas trabalham na produção de tapetes, na produção de redes, né? As crianças, cada participante, né, daquela comunidade tem uma tarefa. E aí nós aprendemos também que toda aldeia tem um chefe, né? Que se chama Morubixaba, o cacique. Aprendemos que o chefe religioso é o pajé, que muitas aldeias têm como religião uma religião politeísta. O que é uma religião politeísta? É uma religião que acredita em vários deuses, né? Em vários deuses. Eles têm como Tupã, né? Que é o raio e o trovão. Guaraci, que é o sol. Jaci, que é a lua. Eles chamam as crianças de curumins, né? Eles apresentam diversas curiosidades sobre a cultura deles, certo? Quando o pai vai caçar, costuma levar o curumim junto, né? Para ele aprender. Portanto, a educação indígena, ela é muito prática, né? E ela é de acordo com a realidade da vida da tribo, a educação indígena. Quando a criança ela atinge 13, 14 anos, ela passa por um ritual de cerimônia para ingressar na vida adulta, né? Como eu havia dito, os homens eles caçam, eles pescam, eles fabricam armas, né? As suas armas. As mulheres, elas fiam e tecem algodão, né? Fazendo redes, esteiras. Elas fabricam materiais de cerâmica, como potes, bacias, panelas. Vocês podem acompanhar aí o que eu estou dizendo na página 62 do livro de história, certo? Os índios, eles gostam muito de música, de dança, né? As danças guerreiras se chamam poracéis. Poracéis. Na página 62, vocês encontram. Eles se comunicam em momentos de guerra, casamento, cerimônias, enterro.
e também quando estabelecem alianças contra o inimigo comum. Antigamente, os indígenas eles viviam de forma bem diferente do modo europeu, né? Como eu já disse. Usavam o essencial da natureza para sobreviver, usavam as coisas da natureza para sobreviver. Eles não precisavam trabalhar com dinheiro, né? Porque eles pescavam e eles coletavam os frutos, as raízes da natureza, eles não precisavam, nem passava pela cabeça deles a ideia de comércio, né? Eles começaram a ver isso depois que os portugueses chegaram aqui. Daí os portugueses trouxeram muitas coisas que hoje nos favorecem, né? Até hoje, mas trouxeram também muitas coisas, muito mais coisas ruins para a vida do índio, né? E até tomaram o índio por escravo, né? Exploravam o índio e nesse impasse todo, o que aconteceu? Em 1967, vocês vão encontrar isso no livro na página 63, foi criado um órgão chamado FUNAI, que significa Fundação Nacional do Índio. A FUNAI, ela defende o índio, né? Ela defende o interesse. Olha, ela nos ensina a nos interessarmos pela cultura indígena e respeitá-la, né? Que é totalmente diferente da nossa cultura, porque a nossa cultura, ela traz enraizada a cultura europeia, né? A cultura do português. E faz também a FUNAI a fiscalização, né? E protege as terras que foram ocupadas pelo índio, protege as terras do índio, né? Porque nós estamos em terras indígenas. E o homem branco, como se diz, né? O português, ele não respeitou o espaço indígena e começou a trabalhar nas terras indígenas dizendo que era dele, né? Se você vê toda a trajetória histórica do Brasil, guerras por terras que não eram nossas, era de fato do índio, né? E a maioria das guerras é em cima disso aí, de terras, de impostos, né? Que no decorrer da história foram sempre muito altos ao povo português e que de fato era do Brasil e do caso do povo indígena. E aí você vai lendo aí, encontrando muitas coisas, as quais eu falei, algumas coisas eu posso não ter citado, mas você aprende, né, que o português, ele de fato estranhou a vida indígena. Eu vou ler para vocês o que Caminha, Pero Vaz de Caminha, que era o escritor, né, na embarcação portuguesa, como ele descreveu ao rei de Portugal, como era o índio, né? Na página 58 você vê aí essa descrição de Caminha. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura nenhuma. Ambos traziam o beiço, né? O beiço, que é o que a gente conhece como lábio. O beiço de baixo furado e metido nele um osso branco e verdadeiro. Os cabelos deles são o que a gente entende hoje como lisos. Os cabelos deles são corredios, né? Escorridinhos, lisos. Então é isso, pessoal. Aí nós estamos começando, né, a falar sobre a cultura aí dos primeiros habitantes do Brasil. Estamos só começando, porque nós vamos ver diversas outras coisas, outros fatos dentro da cultura indígena, né? Pra frente você vê cultura indígena, você vê aí no nosso livro músicas e danças indígenas, as coisas mais minuciadas, né? Resumidas, cada coisa que eu citei. Vocês vão ver daqui pra frente sobre o índio, certo? Nesse momento eu só fiz uma introdução, tá? E aí você vai responder a página 64 e a página 65 sobre essa introdução aí da cultura indígena, tá bom? Então, façam tudo direitinho, leiam bastante, né?
que vocês vão conseguir fazer esse exercício, tá bom? Então, um beijo, até amanhã, fiquem bem e sempre me mandando aí as atividades que foram feitas, tá bom? Beijo e até amanhã.